pessoas, tá? Mas é tipo assim, duas, pode depois mais duas, né? De dois em dois. Misericórdia, ó Jesus. Gente, vocês vigiam, viu? Glória a Deus. Vocês vigiam. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Acho que é tudo, né? E aí o ano que vem, aí você fala assim, esse ano foi tão ruim para mim que eu não tenho nada para agradecer. Olha lá, você está vivo. O diabo disse para Deus, o homem daria tudo em troca da sua vida. Então só o fato de você estar aqui comendo, bebendo, vestido, cheirando, meu filho, tem que dar muito glórias a Deus. Amém? Tem que dar muitas glórias a Deus. Porque muitos não vão cruzar esse ano, infelizmente. Amém? Amados, vamos para a palavra. Eu acho que é tudo, né? Eu acho que é tudo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Quem puder, se põe de pé, por favor. Tá bom? Por reverência, em reverência à palavra de Deus. Glórias a Jesus. Amado, tudo que nós fazemos na igreja, tudo que nós tentamos, ou seja, tudo que fazemos na igreja, tentamos fazer como está na Bíblia, como agrada ao Senhor. E você vai ver que quando Salomão termina o templo, ele pede o povo para levantar. Ele vai ler a lei, né? Pega a lei e vai ler, e ele pede o povo para se pôr de pé. Amém? Então é nos mínimos detalhes. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Eu ia ler só o 18 e o 27, mas eu vou ler o restante tudo. O Caú, você não leu a Bíblia hoje, então lê um pouquinho mais aí, tá bom? Eu creio que todos leram, né? Aleluias. Ajuda, Jesus. Todos acharam? Ei, só 2 achou. Glória a Deus. Todos acharam? 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, a partir do 18. Glória a Deus. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Está vendo? Nós andamos contramão de tudo isso. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Isso, glorifica ao Senhor com as suas palmas. Glórias a Deus, Ele é digno. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra. Já poderíamos ir embora, que já fomos abençoados pela leitura da Tua palavra. Se nós guardarmos, praticarmos, entendermos a Tua palavra, Senhor, nosso Deus, é aí que vai estar a diferença. Senhor, nosso Deus e Pai, guarda as nossas vidas, guarda os nossos corações, guarda os nossos ouvidos, a nossa mente, meu Deus, no Senhor, para louvor do Teu santo nome. Deus Pai, venha desfazer agora toda obra do inferno, todo ladrão de mente, todo ladrão de coração, toda obra do diabo que tenta sequestrar mentes. Nós te destruímos agora, Satanás, em nome de Jesus Cristo. E declaramos que essa casa é casa de oração, aonde nós nos reunimos para falar com o Criador, para falar com o dono dessa obra. Por isso, Deus Pai, está proibido, porque há poder no sangue de Jesus Cristo, toda presença maligna, toda palavra maligna, toda palavra de feitiçaria, toda palavra de Satanás, toda ferramenta do diabo não prosperará, nenhuma delas, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Senhor nosso Deus, abençoe os teus filhos. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesse lugar. Fica conosco, Senhor. Guarda cada um de nós, tanto nós como a tua casa e as nossas casas também. Pedimos a tua proteção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glorifica o Senhor com as suas palmas aí. Glória a Deus. Amados, eu tinha até ontem, antes de ontem à noite, eu tinha uma palavra diferente dessa para trazer para os irmãos, mas depois eu tive que mudar, amém? O Senhor trouxe algo diferente, eu tive que mudar a palavra, e então a palavra que eu tenho para os irmãos hoje é essa, e tem até um tema, para ficar mais bonita, tem até um tema, que é a loucura da pregação. E o texto qual nós lemos agora, você vai ver, se você prestou atenção, vai falar muito de loucura, de loucos, e como sabe. Então, quando se trata de loucura, todos nós sabemos o que é um louco, uma pessoa que é louca, pessoa que falta, né, tem um distúrbio, tem alguma coisa, então uma pessoa que não consegue fazer as coisas como ele for, como é preciso, com as coisas certas, então aquela pessoa é chamada de louca porque não entende as coisas que faz. Mas, contrapartida, pessoas também que não entendem o que outras pessoas estão fazendo, por não entender, acaba chamando também de loucos. Acaba chamando também de doidos. Por exemplo, aqueles caras que pula, né, de paraquedas, que faz aqueles jump lá, como que é aquele trem lá, os loucura aí. Olha lá, isso mesmo.
Então, quando Deus faz isso, para nós que não temos coragem, nós falamos o quê? O cara é doido, o cara é louco. Mas para ele é só uma aventura. Para ele e para ela é só uma aventura. E isso a gente se aplica em tudo. Por exemplo, né, meu pai, quando era vivo, montava no cavalo, entrava dentro de uma mata fechadíssima, que até a pé dava trabalho para poder entrar. Ele entrava com o cavalo correndo, né, montado no cavalo, e o cavalo correndo, e ele pegava boi, derrubava, queimava, amarrava. Quem via aquilo dizia, isso é coisa de doido. Mas para ele, era uma diversão. Ele amava fazer aquilo. Ele tinha coragem para fazer aquilo. E ele sabia o que estava fazendo. Então, se formos falar aqui, vamos falar de muitos exemplos, mas só um pequeno exemplo, para você entender aonde eu quero chegar. Onde eu quero chegar é que a pregação da palavra de Deus, para quem não entende, com certeza é loucura. Quantas vezes nós não somos chamados de loucos, de doidos, mas somos doidos? Por certa parte, sim. Mas somos um bom louco, ou seja, uma loucura sadia, uma loucura que vale a pena você ser louco, mas para nós é poder de Deus. Mas para nós essa loucura tem nome que chama-se poder de Deus. Agora, para eles que não têm o poder de Deus e não entendem a palavra de Deus, eles vão acabar dizendo, eles são loucos, eles são doidos. Mas a Bíblia diz que através da loucura, da pregação da palavra de Deus, Deus tem salvado uma multidão de gente. Se podemos dizer assim, a pregação da palavra realmente é tão louca, tão doida, que você vai ver, como chama do homem? Noé passou ali quase 100 anos pregando uma loucura, pra você ter uma ideia, pregando uma loucura, dizendo que ia chover, e nem tinha chuva naquela época. Então vai chover, e ele vai construindo um barco, e as pessoas chamavam ele de quê? De louco. Por quê? Ele estava pregando uma loucura. Uma loucura para quem? Para quem não ouve a voz de Deus. Uma loucura para quem não entende o trabalhar de Deus. Uma loucura para quem não vive as experiências que Deus tem para nós. Isso é uma loucura, porque a experiência de Deus, as coisas de Deus são coisas inexplicáveis. Para poder explicar, você precisa viver. Você tem ideia? Olha só. Alguém me diz assim, olha, Deus me disse, eu ouvi uma voz, você vai no psiquiatra lá, como que é? Psiquiatra. Primeiro sintoma que ele te pergunta, se ouve voz. Se ouve voz, se ouvir, se falar que ouve, está enrolado. Então aprove Deus, com as loucuras desse mundo, salvar a multidão. Então, para Noé, ou seja, em um homem só, haveria muitas loucuras nele. A primeira coisa, ele estava ouvindo voz. Ele estava seguindo uma direção que ninguém via e que ninguém ouviu. Somente ele viu e ouviu. E aí, então ele começa a construir aquela arca. Constrói, passa anos e anos e nada de chuva. E mesmo assim aquele homem continua na mesma pegada. É uma loucura. Então, o que acontece? A conclusão disso, né? Vou concluir logo essa parte aqui, é que realmente
Aquele povo, eles não creram na pregação, naquela loucura daquela pregação. Eles não acreditaram. Agora, uma coisa, nós estamos falando e nós sabemos que o que nós estamos falando é verdade e vai acontecer. Agora, quando nós pregamos hoje que Jesus vai voltar para buscar a igreja, para quem não entende, com certeza, isso é mais do que uma loucura. Agora, hoje, já está muito mais fácil. Porque hoje, quando nós falamos que Jesus vai vir buscar a igreja, como está escrito na Bíblia, eu vou e volto para buscar a igreja. Nós sabemos que quando o homem pecou, Deus disse: eu vou enviar alguém para resgatar. Passou mais ou menos 4.000 anos e esse alguém, o meu filho, a semente da mulher, apareceu. Então é algo que já aconteceu. E nós sabemos também a conclusão hoje da pregação da loucura, melhor dizendo, da loucura da pregação de Noé, que Noé está difícil, de Noé, que ele pregava também dizendo que ia chover. E nós sabemos hoje que choveu. Passou 100 anos, mas choveu. Agora, o que é engraçado é que ele passou 100 anos pregando. Só salvou a sua família. Só a família. E os animais? Os homens não ouviram, mas os animais ouviram. É verdade? É verdade? Imagina, lagartixa, urubu, cachorro, gato, cachorro, sei lá, leão, girafa. Eles ouviram quando Noé falou, mas os homens não ouviram. Você vai ter ideia que Deus falou com Balaão, e Balaão não ouviu o que Deus falou. Então Deus usou uma jumenta para falar com ele. É uma loucura ou não é uma loucura? Você vai dizer: o quê? Uma jumenta falando com um homem? Sim. E ele obedeceu. Será quantas jumentas Deus vai levantar para falar com nós? Gente, isso é forte. Quantas jumentas? Ou burro mesmo. Deus vai levantar. para falar com nós. Não é nem para falar, vou consertar a imagem. É para nós obedecermos. Porque Deus falou, olha só, Deus falou diretamente com Balaão. E Balaão não ouviu. Balaão ouviu a riqueza. Balaão, a Bíblia diz que ele amou o prêmio, mas não amou a voz de Deus. Balaão dorme e sonha, e Deus diz: olha, não vá. Quando a oferta aumentou, o dinheiro aumentou, ele disse: olha, eu vou dormir de novo, vai que eu sonho de novo. E dito feito, sonhou e Deus disse: vai. Será que Deus muda? Então Balaão todo contente. Deus diz: agora tem que usar outra coisa. Aqui não me ouve, vou usar uma jumenta. E usou a jumenta para poder falar com ele. E Jesus disse, entrando em Jerusalém, montado numa jumenta. Olha a jumenta de novo. E o povo dizendo: pede para o povo calar a boca. E ele disse: não posso. Porque se esse povo calar a boca, as pedras vão clamar. As pedras vão começar a clamar aqui. Isso é a loucura da pregação. O que eu entendo com isso? Que Deus vai usar jumenta, vai usar pedra, vai usar situações, vai usar até a morte para te salvar, porque a salvação está acima de todas essas coisas. Deus te ama acima de tudo. Alabaxai,
calamaias. Deus vai usar qual for a situação para te salvar, porque Ele usou o teu filho, não vai usar outra situação? Ele permitiu que o seu próprio filho viesse na terra e morresse na terra e ressuscitasse, por amor a nós. Deus não vai permitir outra coisa? Menino, mas vai. E como diz lá na Bahia, e não é só triscando não. E não é só triscando não. Que vai. Sabe por quê? Porque no final você vai dizer: Senhor, agora eu entendi. Agora eu entendi. Sabe por quê? Porque nós somos muito egoístas. Pensamos em nosso próprio bem. E Deus não pensou nisso. Deus pensou em nós antes de pensar nele. Pensou de enviar o seu filho. Enviar o seu próprio filho para morrer para uma geração que não está nem aí para Deus. Não é a maior loucura que existe? A Bíblia diz, morrer alguém, ou seja, alguém poderia morrer por alguém que merecesse. Tudo bem, merece morrer, vamos lá, né? Quem tal merece. E por alguém que não merece. E por alguém que não é digno disso. Isso não é uma das maiores loucuras que existe? Glória a Deus. Então, ao texto ao qual nós lemos aqui agora, primeiro a carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, amados, o diabo vai tentar arrancar de nós, de toda maneira, essa palavra da salvação. Porque ele vai tentar introduzir dizendo que isso é loucura, que isso não vale a pena. Mas para nós que cremos na palavra, que vivemos a palavra, sabemos que é poder de Deus. Sabemos que é poder do Senhor, a pregação da palavra. Então, por mais que nós pregamos de céus e nós nunca fomos lá. Pregamos de ruas de ouro e nunca fomos lá. Mas pregamos e cremos. Isso é loucura? É loucura. Mas é loucura para quem não entende, para quem não compreende e para quem não quer andar nos caminhos do Senhor. Isso é loucura. Mas nós pregamos e fomos salvos pela pregação da palavra de Deus. Amém? No verso 21 fala assim, na parte B: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então aprove Deus salvar os crentes pela pregação da loucura. Então, se é loucura, é realmente loucura. Agora, não é porque A ou B acha que é loucura que nós vamos deixar de pregar a palavra. Nós temos testificado, nós temos visto e sabemos que a palavra de Deus, ela é verdade, ela é verdadeira. Sabe de uma coisa? Muitos não têm experiência com Deus. E o que nós precisamos buscar em Deus é experiência com o Senhor. Porque, por mais que alguém vai dizer: Pedro, como você andou sobre as águas? Não sei, mas andei. Não sei, mas andei. Não sei. Então, quando nós não temos experiência, o que vai acontecer? Nós ouvimos a palavra de Deus, quando chegamos no vizinho, chegamos no trabalho, chegamos em casa, marido, mulher, menino, cachorro, gato, vai falar o contrário, e nós vamos acabar anulando a pregação que nós ouvimos aqui, e vamos dar a ouvir e dizer: é verdade,
Sabe por quê? Porque crer no mundo hoje é muito mais fácil do que crer nas coisas de Deus. Crer nas coisas do mundo é muito mais fácil, porque nós falamos e mostramos. E as coisas de Deus nem sempre podemos mostrar. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus se definem espiritualmente. Então, quando nós temos o Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito, dizendo: nós somos filhos de Deus. Depois que você estuda, olha só, pra você ter uma ideia, eu não sei se você está entendendo muito bem o que eu quero falar. Você vai para a escola, está aprendendo, chega lá na escola, a professora não vai fazer isso não, mas alguém fala assim: olha, 2 mais 2 é 5. Você vai acreditar, porque você não sabe. Mas depois que você aprendeu que 2 mais 2 quase falei igual português, 2 mais 2 é 4, depois que você somou e fez as contas, que 2 mais 2 é 4, o mundo inteiro pode levantar e dizer que é 5, 6, 10, para dizer: não, é 4. Se alguém te chamar você por outro nome, você não vai responder, porque você sabe quem você é, você conhece o seu nome. Então essa certeza de por exemplo, o meu nome é Joaldo, se alguém me chamar de João, de Antônio, eu não vou responder. Você está enganado, meu nome é Joaldo. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. Nós precisamos guardar a palavra de Deus ao ponto do mundo inteiro querer levantar para roubar isso dentro de nós, e nós não vamos deixar. Por mais que eles vão dizer que é loucura, sim, é loucura, mas é uma loucura que vai me levar para os céus. É uma loucura que vai me levar para os braços de Deus. É uma loucura que vai me livrar do caminho do inferno, da condenação eterna. É uma loucura, sim. É uma loucura. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que acontece? Quando se fala do gregos e judeus, quer dizer, os judeus são os tops e os gregos são os são os piores. Então tanto para um, tanto para outro, é louco. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Então, se eles ouvirem a palavra e guardar a palavra, essa palavra tanto pode salvar um como salvar o outro. Tanto judeus como gregos. Amados, eu fico pensando assim, por que não servir a Deus? Por que não ter uma vida no altar de Deus? Eu fico me perguntando que mal Deus nos fez para virar as costas para o Pai e deixá-lo de lado, sabendo que só de viver com Deus na terra já é uma bênção. Além disso, Ele ainda tem uma salvação eterna, uma vida eterna, que nunca mais tem choro, nunca mais tem dor, nunca mais tem aflição, nunca mais precisamos trabalhar, nunca mais precisamos chorar, não preocupar com ninguém. Quem é que não quer uma vida dessa? Imagina se alguém falar assim: tal lugar assim, assim, assado, tem um país que você entrou lá dentro, meu filho, acabou. Não tem choro, não tem dor, não tem nada. Quem é que não vai para lá? Fala assim, na Europa ganha euro. Mas eles esquecem que gasta em euro, né? Nos Estados Unidos ganha dólar. Aí você fala: vixe, 1.000, dá 6.000 reais. Vixe Maria da Assembleia de Deus. Eles vão. E quer saber de uma? Nós sabemos muito bem que essa história é bem conhecida, que muitos morrem
tentando entrar nos Estados Unidos. Muitos morrem por quê? Eles vão deixar de trabalhar? Não, não vão. Eles vão trabalhar ainda mais ainda, só para ter o direito de ganhar um pouco mais, tentando buscar uma vida melhor. E quando se trata do céu, Deus envia o seu filho, morre, tem uma multidão pregando, falando da salvação, falando disso, daquilo, e as pessoas batem de ombro. Qual que é o problema? Se todos nós estamos atrás de uma melhoria de vida, de uma vida melhor, e Deus promete e nós não queremos, ou até queremos, mas é da minha maneira. Como diz alguém um dia, servir a Deus da minha maneira é servir o diabo. Vou repetir. Servir a Deus da minha maneira é servir o diabo. Porque se eu deixar a minha carne, você acha que a minha carne vai querer vir para a igreja? Mas nem amarrada. Não vem. E o diabo não vai usar o meu espírito, o diabo vai usar a minha carne. Então as minhas vontades é a minha carne. Por isso que a Bíblia diz, rejeitai-vos o diabo e ele fugirá de vós. E o que é rejeitar o diabo? Rejeitar as minhas vontades. Eu não ando conforme as minhas vontades. O próprio Jesus veio aqui, ele disse, eu não faço o que eu quero, eu não faço as minhas vontades, eu faço a vontade do Pai. Aí agora o Filho de Deus, que não pecou, Filho verdadeiro de Deus, veio aqui na terra, fez a vontade de Deus, e nós somos melhor do que Jesus para querer fazer a nossa vontade. Servir a Deus da nossa maneira é servir ao diabo. A nossa vida com Deus é uma vida de renúncia. É o maior que é o maior. Se quiser viver, tem que morrer. Isso é loucura. O mestre é servo. O mestre lava, o chefe, o mestre lava os pés dos pecadores, do traidor, daquele vagabundo. Ninguém sabe, né? Não é o contrário, não é uma loucura? Agora nós queremos fazer o quê? Não, eu só Deus, mas se o pastor falar, olhar para mim atravessado, nunca mais volto à igreja. Gente, o dia de amanhã pertence a Deus. Eu vi um pastor falar um dia, ele dando um testemunho dele. Ele briga com o pai, e ele vai sair para a rua, com raiva do pai. E a mãe disse, vem cá, volta. O que foi? Hoje fala assim, o que foi, né? Naquela época não falava isso não, né? Mãe, né? O que foi? Hoje é assim. Não todos, vou quebrar aqui. Não todos. E ela disse, não sai brigado de casa com seu pai. Volta lá, faz as pazes com ele. Aí ele voltou, contrariado, mas obedeceu à mãe, e fez as pazes com o pai, e saiu. Conclusão da história, nunca mais ele viu o pai dele. Ele disse, se não fosse a minha mãe, eu estaria perdido hoje, porque eu não iria me perdoar. A Bíblia diz, ireis. Sim, nós temos raiva, temos mesmo, raiva, vontade, pegar no pescoço uma hora e dando sacudida. Mas pode até irar, mas não peque, não faça. Vontade dá. Destopar da barraca, dizer tchau, eu vou arrumar uma casa na beira da praia, ou lá na roça, e plantar milho, e criar porco, criar galinha, e comer, e pronto. Vontade dá. Mas eu não vim para cá fazer a minha vontade.
estou aqui para fazer a minha vontade. Se fosse fazer a minha vontade, muitas das vezes eu estava vendo o Flamengo jogar, ganhar do Vasco, por aí. Mas não, eu não fui chamado para isso. Nós não fomos chamados para isso. Não fomos. Então o dia da manhã pertence a Deus. Pertence a Deus. É na loucura da pregação que somos salvos. Na loucura. Glórias. 1 Coríntios ainda, capítulo 2, 14, fala assim: ora, o homem natural não compreende essas coisas. Mas não compreende mesmo. O homem natural não entende essas coisas. Então, quando eles nos chamam de louco, de doidos, por certa parte, né, como eu expliquei, mas é uma loucura sadia. É uma loucura que saiu fora do entendimento deles. Porque, né, como eu tentei explicar no início, tudo que sai do nosso entendimento, para quem não está no nosso nível, se torna loucura. Eu mesmo falava isso quando eu não era crente. Pai, esse povo é doido. Pai. Sábado, domingo, em igreja, eu já vi um trem desse. Que loucura é essa? E a maior loucura, sabe o que é? Um dia, disse que tinha uma festa na igreja. Falei, eu vou lá, né? Festa. Cheguei lá. O pastor pregou, cantou. Ou seja, eu falei, vi nada de diferente. Que festa é essa? Esse povo é mesmo doido. Isso é festa? Não tem nem algo diferente na batucada aí, sei lá, um trem aí, uma coisa diferente, pá. Uma cerveja, um trem, nada. Olha só, não sou eu que estou falando isso. Ora, o homem natural não compreende essas coisas. Então, para entender essas coisas, eu preciso me tornar louco por Jesus. Eu preciso me tornar doido. Porque doido perde o juízo, faz coisa que não importa qual. E quando nós fazemos coisas realmente para o mundo, nós fazemos muitas coisas que realmente não importa qual. Mas para Deus nós sabemos que por quê e por qual, né, não são uma defesa. Estamos fazendo isso. Parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É espírito, amado. Espiritualmente. Deus é espírito. Quando Paulo chega em Atenas, obrigado. Ele chega lá e ele vê vários altares. E cada altar tem lá um Deus. Aí ele chega a um altar e não tem nada. E está escrito, esse é o altar do Deus invisível. E ele, quer dizer, vocês não estão completamente perdidos. Agora, quando nós olhamos para a lógica, alguém um dia disse, como é que vocês conseguem dobrar o joelho e não vê ninguém? Falei, porque Deus porque Deus é ninguém. Ou seja, porque Deus não se vê. Então eu não posso dobrar o joelho e ver algo, eu não preciso ver uma imagem, eu não preciso ver nada. Eu não preciso ver porque Deus não é visível. Lógico que Ele pode se tornar, né, já fez isso aqui, e nós vamos ver um dia como Ele é, assim vamos ver, diz a Bíblia, depois que estivermos com o corpo transformado. Coitada da tradução, né? Eita, Jesus. Ok, vou repetir. Só que eu já esqueci. Já esqueci.
Ok, glória a Deus, obrigado. Você está atento. Nós não podemos ver Deus agora. Mas a Bíblia diz que assim como Ele é, nós vamos ver. Depois que tiver nosso corpo transformado. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele brilha mais do que o sol. Então, sai um dia, meio-dia, no Luxemburgo não, você não vê isso, mas não vai no Brasil. Vai pro verão, mesmo verão vai divino, tem muita chuva. Vai pro Brasil um dia, aquele meio-dia, aquele solzão estralado. Tenta olhar para o sol. Você não consegue. Não consegue olhar para o sol e consegue olhar para Deus, não consegue. Porque nós ainda estamos num corpo pecaminoso. Ainda estamos num corpo pecaminoso, como diz o apóstolo Paulo. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. Pobre homem miserável, segundo a carne eu sou. Então quando nós estivermos com o nosso corpo transformado, aí sim, um corpo de glória, aí podemos ver o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Oh Jesus, eu quero terminar. É férias, né? Aleluias. A França é 8 horas. Pastor Rubim, Irineia. É loucura. Olha, João 7,19 fala assim, ó: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tem demônio. Jesus pregando, falando a verdade, falando da lei, porque eles não entenderam, ele disse: tem demônio. Aí vocês acham ruim de alguém chamar você de doido. Para Jesus, que falou que tinha demônio. Jesus pregando disse: não, tem demônio aí, isso é demônio pregando. Jesus ia curar, não, está expulsando com o dedo de Beelzebul, com o dedo dos demônios. Jesus, calma, deixa eu te explicar uma coisa. O demônio não pode expulsar o demônio. Eles não podem se dividir entre eles, senão fica fraco. Jesus disse: se eu expulso por dedo de Beelzebul, dos demônios, e por quem expulsou os nossos filhos? Então, para alcançar, que eu quero chegar num ponto aqui muito importante, apesar que tudo é importante, mas Marcos 3, 21, não, em João 10, 19, eu tenho que ler isso aqui. João 10, 19, fala assim: tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que ouvis? Então não é só para vocês verem que não foi só uma vez que acharam que Jesus tinha demônio, só porque falou contra eles, só porque eles não entenderam, acharam que Jesus tinha demônio. Agora, Marcos 3, 21 diz assim, ó: e quando os seus ouviram isto, saíram para prender, porque dizia estar fora de si. Gente, os irmãos, os parentes, quando viram Jesus fazendo a obra de Deus, os próprios parentes queriam prendê-lo, dizendo: está fora de si, ou seja, está louco. Agora, imagine você, irmão de Jesus, você vê ali crescendo, né, vê adolescente, brinca junto e tal, e depois, somente depois que ele ressuscita, você vai dizer: rapaz, é brincadeira, hein? Passamos 33 anos com um cara aqui e nós não podemos desfrutar dele. Era o Filho de Deus e nós não sabíamos. Por quê? Porque andávamos com a lei, não obedecia à voz de Deus. E isso, essa mesma coisa vamos falar. Vamos não, né? Eu não vou falar isso não. Mas muitos vão falar. Rapaz, bem que o pastor falou, hein? E agora? Quem poderá nos defender? Quem? Gente, você não tem noção da quantidade de gente
que vão dizer isso. Por que que eu não fiz isso? Sabe, uma das coisas que mais dói não é a consequência da situação, mas é por que eu fiz isso. Por quê? Você briga com o patrão, eu vou embora. Aí depois você encontra naquele estado e fala assim, para que eu fiz isso? Quando o patrão te manda embora, eu falei, bom, tinha escolha, né? Eu estava trabalhando, o patrão mandou embora, eu falei, bom, eu não queria mais fazer o quê, né? Então quando nós tomamos uma decisão que não é certa, quando comemos a consequência, nós vamos dizer, para que eu fiz isso? E a dor maior não é porque eu fiz, mas a dor maior não é a situação que está vivendo, mas o que vai doer é por que eu fiz isso. Como o exemplo que eu contei do irmão aqui, do pastor, que hoje ele é pastor, que ia sair brigado com o pai e a mãe não deixou. Com certeza, até hoje estaria dizendo, como tem jeito até hoje com isso? Que não teve a chance de consertar com o pai, com a mãe, com os irmãos ou com um amigo, e não teve a chance. Então a pergunta agora não é nem por que a situação, mas é por que eu não consertei. Então é o porquê. Marcos, não, eu li agora, estou terminando. Em Atos 25, 26, 23, diz assim, capítulo 26, verso 23. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto, em sua defesa, disse Festo, em alta voz, está louco, Paulo. Mas as muitas letras te faz delirar. Essa é uma defesa de Paulo. Paulo está preso. Então, aí tem uns governadores lá, chama Festo e chama Agripa. E Paulo vem no tribunal e Paulo vai fazer sua defesa. Ele vai contar que, olha, eu guardei a palavra, eu guardava a lei. E ele contou a história dele, eu estava indo para Damasco, e eu caí lá, e apareceu o Senhor, e eu fiquei cego, o homem orou por mim, e eu fui perseguido, entendeu? Então eu guardo a palavra. Então eu não posso desobedecer à visão. Essa era a pregação. Mas como eles não estavam lá com Paulo, como eles não sentiram, não guardou a palavra como Paulo guardou, o rei Festo diz, está louco, Paulo, as muitas letras te faz delirar. E ele disse, e ele fala assim, mas ele diz, Paulo diz, não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade, e de um são juízo, porque o rei diante de quem falo, com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se faz em qualquer canto. Ele disse, olha, olha seu ministro aí, seu Festo, o que eu estou falando para você agora, eu tenho a certeza que isso não te foge do seu conhecimento. Eu tenho a certeza que você sabe o que eu estou falando. Eu tenho a certeza. Olha só o que Paulo fala. Vamos entender aqui depois no final. Porque o rei, vai lá, 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo, prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou, acerto estas cadeias. Então os reis que viu
ouviu ele falar, no final ele diz: se quer me persuadir para que eu venha se tornar um cristão, um crente como você? Ele disse: olha, não só você, mas todos que me ouvem, querem que vocês sejam igual eu. Sem essas cadeias, sem essas correntes, sem essa prisão. Ou seja, alguém livre, mas com a palavra de Deus. Então, o mesmo desejo que Paulo tinha é o que nós temos hoje. Que todos que nos ouvem, eu sei que eu estou falando aqui hoje, né, para a igreja física, e também falando para aqueles que nos ouvem ou que nos vão ouvir, que nos tornem como nós, servo do Senhor, servo do Altíssimo. São pessoas livres. Por mais que não entenda, não bata de ombro com a palavra. Venha tirar as dúvidas. Nós não sabemos todas as coisas, mas nós vamos encaminhar você para aquele que sabe todas as coisas. Vamos te encaminhar, isso eu tenho a certeza. E no final você vai dizer que valeu a pena. Agora, olha só, Paulo estava preso. Agora, olha só, como é realmente loucura a pregação da palavra. Porque, glória a Deus, 31. Pouco, muito, somos também nós. Olha lá, 31. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. Está vendo? Diante deles, ou seja, diante dele, eles contestavam. Ele batia de ombro. Mas depois que saiu, diz: rapaz, esse homem não é digno de morte. Esse homem não fez nada para que pudesse estar aqui preso. E sabe de uma coisa? Para muitas pessoas que falamos, eu já tive essa experiência. Por vezes eles te criticam, eles falam mal de você, zomba de você, mas a palavra de Deus fica no coração deles. A palavra de Deus fica no coração, porque a palavra ela é viva e eficaz. Então, por mais que eu já tive experiência que eles não tinham coragem de perguntar, então eles faziam crítica para poder aprender. Eu falei: entendi, mistério, aprendi. Não tinha coragem de perguntar. Aí por causa do orgulho, né? Por causa do orgulho, eles criticavam algo. Aí eu explicava. E eu vi que eles guardavam a palavra. Que eu tirava a prova dos 10 depois, né? Que eu não sou menino. Eu falei: entendi a maneira de você perguntar. Porque nós, quando nós não entendemos, falamos assim: como que é isso, pastor? Como que é isso, João Pedro? Né? Mas quando eu não sei, eu falo assim: que boné feio é esse, rapaz? Fala: não, é isso e aquilo. Ok. Então, só a maneira deles se comunicarem. Então, nós precisamos ter o quê? Discernimento do Espírito Santo de Deus, para que a palavra de Deus seja pregada a toda criatura. E nós viemos aqui não para condenar as pessoas, mas para salvar. O próprio Jesus disse: eu vim para salvar, não para condenar. Quando Jesus ia passar por Samaria, e os samaritanos não deixaram, os discípulos falaram assim: Senhor, você quer que eu oro? Manda cair fogo do céu e consumir essa raça? Vocês não sabem de que Espírito sois. Eu não vim matar esse povo, eu vim salvar esse povo. Já estão mortos. Quem é que vai matar quem já está morto? Já estão mortos, você quer matar quem já está morto? Eles já estão mortos, eu vim salvá-los, aqueles que haviam perdidos. Salvar como? Com a loucura da pregação. E para terminar, olha só, no verso 32 de Atos 26, né? Eu li aqui agora. Fala assim, ó: e Agripa disse a Festo: bem podia soltar se este homem, se não houvesse apelado para César. Resumindo, é uma loucura sem limite. Sabe por quê? Porque Paulo, ele
pregou, foi um pregador para os gentios. Os gentios nós sabemos que eram aqueles que não eram judeus. Então todos que não eram judeus eram gentios, e Paulo pregou para eles. Então quando Paulo prega para os gentios, Deus fala assim: agora eu quero te usar para pregar para os gentios grandes. Ah, mas como é que eu vou pregar para os gentios grandes? Não se preocupe, eu vou arrumar um jeito. Vou te meter na prisão, vou te permitir algumas chicotadas, e eles vão vir ver, e ao vir ver você vai pregar para ele. Então, como já não bastasse Paulo preso ali, né, diante dele, já quase condenado à morte, o Senhor disse para ele: olha, eu quero que você apela para César, eu te quero em Roma. Mas qual é o jardim que eu vou para Roma? Qual é o hotel que eu vou ficar em Roma? O jardim é um jardim especial, com 273, se não me engano, prisioneiros, bandidos. Você vai estar no meio deles, porque Deus veio tanto salvar o bandido, o ladrão, como salvar também o rei. Porque diante de Deus, tanto o rei, tanto o grande como o pequeno, diante de Deus tem o mesmo valor. Nós não olhamos assim, nós olhamos pela condição, pelos que tem. Mas Deus olha para quem, Deus olha para quem nós para quem nós somos. Nós olhamos por quem as pessoas têm. Mas Deus vê o coração, como diz o Senhor para Eliseu. Eliseu? Foi Eliseu, né? Não, Samuel. Diz para Samuel: Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então por isso que você vê hoje muitos homens de Deus pregando para prostitutas, bandidos, porque eles entenderam a loucura da pregação. Eles entenderam que para Deus tem a mesma medida. Então Paulo, na sua loucura, ele apela para César. Aí se você vai ler, vai dizer: ah, tu apelou para César, então para César tu irás. Para eles, assim, esse cara é doido. Mas é mesmo. Para quem não entende, nós somos doidos, e precisamos ser mais doidos ainda, para poder alcançar aquilo que Deus tem para nós. Sabe de uma coisa? Deus não nos chamou para poder criar algo novo. Deus nos chamou para encontrar aquilo que Deus já preparou para nós. Deus nos chamou para encontrar, de encontro. Deus nos chamou o povo dizendo: olha, vou criar uma terra prometida para vocês. Não, não, não. A terra prometida já estava lá há muitos anos. Mas você tem uma caminhada para chegar até essa terra prometida. Ou seja, trazendo para nós hoje, para o nosso propósito. Cada um de nós temos um propósito. Nós somos os soldados de Deus. Para alguém que tem vocação de ir para a guerra, não é loucura? Eu tinha, né? De pegar nas armas lá, no exército e tal, não sei o que, né? Já contei aqui, né? Deixa pra lá, né? Falei: não, os caras falam: não vai pegar pra você pequeno. Aí eu cheguei lá no exército, né? O cara tá na portaria, era menor do que eu. Falei: pronto, passei. De tamanho, mas não vai ser problema. De tamanho, mas não vai ser problema, né? Glória a Deus. Mas bom, não teve. Então, para quem tem essa vocação, é loucura. Alguém que vai para a guerra, não sabe se vai voltar, e não sabe se vai ganhar nem nada. Mas uma coisa eu garanto: se você alistar nesse exército do Senhor Jesus, a vitória é garantida. Você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena pagar aquele preço. Amado, você já viu o que um soldado passa para se preparar para a guerra? E a maior parte deles nem vão para a guerra. Você fala assim: para que eu preparei tudo isso?
Eu não fui, mas eu tinha amigos que foram, dizendo que é coisa de louco. É pulando dentro de rio, dentro de mar gelado, é andando em esgoto junto com rato, com lama, é enterrado dentro da lama, é um monte de coisa. Coisa que às vezes nunca você vai usar. Mas se um dia precisar, eles estão preparados para defender o seu país. E eu quero, para finalizar, eu quero fazer um convite para vocês. A partir de hoje, aqueles que não são, que venham se tornar uns loucos realmente por Jesus. Que venham se tornar um verdadeiro exército de Deus, para guerrear. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados, é contra a potestade, é contra o inimigo da nossa alma, é contra o diabo, é contra aquele que se rebelou contra Deus. Amém? Se põe de pé, por favor. Vamos cantar. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Presta atenção. Presta atenção, presta atenção. Eu te direi Ó. que vai valer a pena. Olha, presta atenção. Deixa essa palavra ecoar no seu coração. Vai valer a pena. Vai valer a pena você ser louco por Jesus. Vai fazer a pena você fazer parte dessa loucura. Sabe o que a canção falou aqui agora? Ela diz: eu não procuro por coroa. Por que nós não procuramos por coroa? Porque ela já existe. A coroa já existe. E nós temos que procurar por quê? Temos que procurar pela fonte, que diz a canção. Sabe o que você procura? A fonte que você procura ali, o rio. Você começa a seguir o rio, você vai chegar até na fonte. Porque o rio vai te levar até a fonte. Não perca tempo procurando por coroas. Perca o tempo procurando pela corrente. Há um rio, diz o Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e tu não serás abalado. Por mais que o rio se transporte, mas o Senhor dos Exércitos está com você. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena.
vai valer a pena mesmo. Glória a Deus. Deixa eu te falar. Te garanto que vai valer a pena entregar a sua vida para Jesus. Porque Jesus, depois de morto, depois, quando ele estava morrendo, ele diz: Pai, está consumado. Está consumado. Depois de tudo, você vai dizer: valeu a pena. Pergunta para uma mulher que acabou de ter neném. Pergunta se ela não sofreu. Ela disse: nunca mais. Mas hoje, ela com o seu fruto nas mãos, ela disse: valeu a pena. Valeu a pena aquela dor. Valeu a pena o sacrifício. E naquele dia também, quando encontrarmos com o Senhor da glória, nós todos vamos dizer: Senhor, valeu a pena. Primeiramente, valeu a pena o Senhor enviar o teu filho para morrer em nosso lugar. E valeu a pena eu perseverar, por mais que o mundo estava ao contrário, por mais que todos me chamaram de louco, mas eu permaneci na sua loucura, porque a sua loucura para nós é poder de Deus. Você vai dizer: valeu a pena. O diabo hoje está roubando pessoas por nada. Hoje por um copo de cachaça, por um cigarro, por uma festa, ou por um namorada, sei lá o que, tira alguém da igreja, rouba alguém. Ei, você já foi compra e paga por um maior preço. Por vida, alguém morreu no seu lugar. Tem que valer a pena a sua vida nessa terra. Tem que valer a pena. Deixa de